Então, estamos gravando aqui, né? Todo mundo concordou. Então, eu estou aqui para fazer essa apresentação do, dessa escola e desse método. E eu gostaria também de conhecer vocês, porque tem algumas pessoas que eu não conheço ainda, que eu ainda não tive a oportunidade de bater o papo. Tem muitos amigos, às vezes a gente tem pessoas de várias partes dos Estados Unidos, né? E de várias partes do Brasil. Estou bem feliz. Então, no primeiro momento, eu queria começar com uma rodada de apresentações para entender quem que são vocês, principalmente as pessoas que eu ainda não conheço. 30 segundos, nome, o que faz da vida e por que está buscando, né, aprimorar o seu inglês. De novo, eu falo que o nosso recorte aqui são pessoas que já têm uma noção de inglês e querem aprimorar para ser fluentes. O que me motivou foi isso, foi conhecer muitas pessoas que já sabem inglês, algumas que até moram, que fazem coisas incríveis e que quando tiverem influência no inglês vão fazer mais ainda. Então, como todo mundo sempre fica com vergonha de começar, pode começar, Ideli. Bom, meu nome é Ideli, eu sou psicóloga, não é? E o meu interesse por inglês, primeiro, eu estou aqui como uma amiga do Emerson, né? E o inglês, eu sempre persigo o inglês, não é? E eu fiz algumas aulas com o Emerson e gostei muito da metodologia dele, da forma dele comunicar. Então, sou uma grande incentivadora, né, dele, desse método, que eu acho que amplia um pouco, porque a gente não passa apenas a falar inglês, mas assim, a gente se apresenta de um outro modo para o mundo, né? Então, foi isso que eu apreendi dessa relação com o Emerson. Muito obrigado, Ideli. Realmente ela é a causa disso estar acontecendo aqui. Sempre botou um gás. Escolhe uma pessoa agora, Ideli. Tá muda. Maria, Maria. para mim está parecendo com Maria. Tá mudo, Maria. Tá mudo. Ensina ela a abrir, Emerson. Lá embaixo no microfone. Ah, tá. É assim. Obrigado. Então, boa noite para vocês. Eu sou a Gente, só não estou entrando. primeira vez que eu estou assistindo a aula online, então, para mim é novidade tudo. Eu não sei nada, estou começando zero. Legal. Você mora no Brasil ou nos Estados Unidos? Moro aqui nos Estados Unidos. Legal. Então você já sabe, você escuta, você vive, você ali se vira, então você sabe. Assim, algumas coisas dá para entender, mas falar mesmo que é bom, não. Legal, legal. Muito bem. Qual cidade que você mora? Eu moro em Fall River, na cidade de Massachusetts, no estado de Massachusetts. Legal. Beleza. Muito obrigado, Maria. Escolhe a próxima pessoa. Josi. Tá mudo também, Josi. Ativa o microfonezinho. E agora? Tá ouvindo? Perfeito. Bom, meu nome estou feliz, né, por estar aqui começando essa aula com vocês. Acredito que agora vai, se Deus quiser. Estou aqui, eu moro aqui, sou vizinha da Maria, da Joana. Moro aqui há 5 anos, trabalho como house clean e quero aperfeiçoar meu inglês para, né, me comunicar melhor com os meus clientes e também poder estar fazendo amizade com o americano, né? Porque a gente mora aqui, só que a gente fica limitado, como a gente não fala inglês, a gente perde muitas oportunidades. Então, eu quero estar aprendendo inglês para poder estar acrescentando mais clientes, fazendo amizade e as coisas fluírem melhor para mim. E é isso. Oi? Emerson, seu microfone está fechado.
Agora foi minha vez. Escolhe uma pessoa, por favor, Josi. Falei aqui, muito obrigado, Josi, que ela é outra grande incentivadora. Muito obrigado pela sua presença também. Escolhe uma pessoa agora para falar. Ok, vamos lá. A Joana, Deixa eu ver. eu acho que ela não está aparecendo, mas a voz dela vai sair. A Joana. Joana, cadê você? Ela tá com um iPhone 3? É ela? Eu acho que sim. Deixa eu mandar mensagem para ela. Deixa eu ver Beleza. aqui. Uma próxima pessoa. Pode Ah, ser a... é que não aparece aqui os nomes para mim. Vai, Ale. Você então. Ali, vai ali. Obrigado, Josi. Nada. Oi, todos me ouvem? Sim. Sim. Boa noite. Eu sou Alessandra Cardoso, sou brasileira, moro no Brasil, no Rio de Janeiro. Conheço o Emerson há alguns longos anos e eu pude presenciar assim a fluidez dele falando inglês, e isso me encantou. E assim, eu leio, eu tenho compreensão na leitura, eu tenho compreensão na escrita, eu entendo médio assim de gramática. Na hora de falar, eu fico com o microfone mudo. Então, eu quero entender e conhecer qual é essa metodologia que ele tem, que ele usa, que faz com que as palavras brotem da boca, assim, como se ele tivesse aprendido quando nasceu. Então, é isso. Beleza, muito obrigado, Ale. Escolhe uma pessoa também. O nome das pessoas aqui, não. Peraí. Os Eu participantes. vou escolher a Elisa. Elisama. Elisama NG, acho que é isso. Olá, boa noite. Todos me ouvem? Sim. Prazer, meu nome é Elisama, eu sou amiga do Emerson e eu vou fazer o financeiro da escola. É por isso que eu tô aqui. Eu trabalho como analista financeira, faço faculdade de filosofia, sou formada em engenharia e tô aqui. O meu nível de inglês, gente, eu diria que é parecido com o da nossa colega. Eu leio. Agora, para falar, eu morro de vergonha. Legal. Muito obrigado, Zama. Ela vai estar nessa parceria administrativa aqui comigo para a gente ter um corpo sólido aqui, enquanto eu estiver nas aulas, ela me dando esse suporte. Obrigado, viu, Zama? Escolhe uma pessoa. Tem o Charles, Kyla e Vamos Joana lá, escolho a também. Kyla. Kyla. Kyla, você nos ouve? Sim, eu ouço. E vocês? Me escutam? Sim. Gente, deixa eu abrir a câmera. Estão me vendo? Sim. Uhum. Tá virado. Tudo bem? Tudo bem, tudo Se bem. ficar nessa posição? Então, meu nome é Kyla, eu tenho 23 anos. Eu também nasci no interior da Bahia, em Ceabra, uma cidade da Chapada Diamantina. Conheço o Emerson há alguns anos também, que a gente se encontrou em momentos assim muito legais da vida, inclusive. E fiquei interessada quando eu vi a postagem falando sobre o curso. Eu acho que isso tem uma pegada com as palavras muito massa também, que me encanta. Eu fico assim, uau. Enfim, e meu nível de inglês é bem básico também. Eu consigo compreender e ler com facilidade, mas não tenho muitos momentos para conversação, assim. Mas até tento, assim, em momentos da vida, muito em linguagens de memes, para falar a verdade. Enfim. E aí é isso. Quero aprender mais sobre inglês, para falar a verdade, porque eu pretendo, com a minha profissão atualmente, né, tipo, chegar em outros países, desenvolver trabalhos em outros países, assim, principalmente em questão tanto da linguagem acadêmica, que atualmente eu faço medicina veterinária, gosto das ciências biológicas, quanto das partes artísticas também, porque eu sou criadora, assim, de músicas, né, e videoclipes, mas enfim, é isso. Muito bom. Cantora, mulher. Fala cantora, artista, popstar. É isso. Obrigado, Kyla. Escolhe uma pessoa. A gente tem ainda Charles, Camila
e acho que a Joana, que está no iPhone 3. Joana. Joana, você nos ouve? Eu acho que ela escuta, mas o microfone dela deve estar desligado, eu acho. Consegue ativar o microfone, Joana? Embaixo, no microfonezinho. Oi? Agora a gente... Oi? Oi. Oi. Então, eu sou a Joana, estou muito feliz em poder participar deste momento, né? O qual eu ainda não sei falar o inglês. Consigo, às vezes, me comunicar um pouco, mas tenho muita dificuldade. E meu objetivo é focar no inglês, aprender, para mim conseguir conversar, né, com os americanos, para me aprender, né? Porque aqui é necessário que a gente saiba falar o inglês. Ele é fundamental. E eu moro em Massachusetts, Fall River, vizinha da Josie. Legal. Muito bom. E você trabalha, estuda, gosta de fazer Eu, coisas? eu trabalho. Ah, Legal. Você é da mesma área que a Josi também? sim, sim. Ah, bacana. Muito bem, parabéns. Obrigada. Escolhe Charles ou Camila? O Charles, Charles, você nos ouve? Tá mudo o seu microfone, Charles. Ativa por gentileza lá embaixo. Onde tem o microfonezinho. Oi, Isso. oi, Oi. tá ouvindo? Sim. Sim. Tá, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Charles. É, eu atualmente estou aqui na América, né, nos Estados Unidos. Eu sou esposa de Joana e estou com o mesmo objetivo, né, no qual dela, da Josi, da Maria, em aprender a se comunicar, a se expressar no inglês, né? Que a gente aqui necessita, precisa demais desse impulso no inglês aí, né? Porque muitas coisas que a gente vai fazer, maioria das coisas, né, na verdade, necessita demais do inglês. E ficar usando o translation é tenso, é complicado, né? Alguns americanos até já aceitam você usar o translation, outros não, outros já são meio que, como se diz assim, ignorante, né? Vamos falar no modo grosso, nosso mesmo Brasil. Meio ignorante não aceita a gente ficar toda hora tá usando translation para conversar com eles, entendeu? E então é por isso que a gente necessita tanto do inglês aqui, ok? Maravilha, Charles. Muito obrigado, viu? Ok. Obrigado. Então agora sobrou Camila. Está por aí, Cami? Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui participando, ouvindo cada um de vocês. É tão gostoso, né? Ver cada um, conhecer pessoas em outras realidades. Estou achando bem legal. Meu nome é Camila Marques, eu sou de São Paulo, eu sou terapeuta e também sou mentora de empreendedores do digital. E eu percebo nessa caminhada que eu conheci o Emerson do caminho da espiritualidade, enfim, do ECA, onde ele brilha tanto sendo um tradutor incrível para a gente. Eu vejo o quanto que o não saber o inglês limita a nossa vida, né? Limita as relações e aprender inglês é essencial, assim, essencial hoje em dia no mundo em que a gente vive e para tantas coisas que a gente quer conquistar, né, e crescer, é essencial. E é Muito isso, uma alegria estar aqui. motivadora. Me deu uma grande consultoria de manhã. Valeu, Cami. E também uma grande inspiração também, por ver pessoas como a Camila, que tem um potencial muito grande ali e só falta a situação para deslanchar. Eu, a Camila e mais algumas pessoas, a gente produziu um evento no final do ano passado, em São Paulo,
e que era um evento que tinha que era organizado por pessoas da Índia também, então a gente tinha pessoas comunicando em inglês e português, e a Camila sempre foi dessas pessoas que fala, eu não sei, eu não sei, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Na hora da correria, na hora da pressão, na hora da precisão, deu 2 minutos, Camila estava falando com todo mundo, resolvendo as coisas. Ou seja, quando só falta o start, né? A pressão. E a gente não precisa esperar a pressão, né? Dá para a gente se preparar para quando chegar a pressão a gente estar com mais força ainda. Obrigado, Cami, pela sua presença. Regiane, quer falar alguma coisa? Oi, Emerson. Oi, todo mundo. Feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria ver esse empreendedor surgindo em você. Coisa mais gostosa. Emerson é um tradutor maravilhoso e faz belíssimos trabalhos, então eu tenho certeza que o método que ele está trazendo vai ser de grande ajuda para todos nós que precisamos estar fluentes no inglês, né? Eu também não sou fluente, eu entendo, digamos que 70%, 80%, mas eu não, eu falo algumas coisas, mas fluência, não. Bom, mas na hora que precisa, consegue. Consigo, me viro. Até já tive que uma vez, fiquei numa situação que eu tive que traduzir um indiano para um grupo brasileiro, que eu fiquei na mão pelo tradutor. Deu certo, Tá certo. mas Então, assim, é desafiador. Não, não é a fluência, essa naturalidade que a gente quer, né? uhum. Gente, então é isso. É isso, Rê. É, muito obrigado. A gente também é outra pessoa que eu tô arrastando, que ela disse que só quer praticar quando for para o intercâmbio fora. Eu falei, não, você tem que praticar aqui para quando for fora você fazer melhor ainda. É, então, muito obrigado, Rê, todo mundo. Vocês são exatamente, né, o filtro que eu coloquei são pessoas que já têm uma base, uma interação com o inglês e querem desenvolver. Por quê? Porque, por enquanto, né, até esse momento eu sou um professor só, que eu tenho um método muito completo no sentido do que a gente vai trabalhar, eu vou apresentar para vocês aqui agora. E só para falar essa questão de tempo do atraso, a gente deve ir até umas 9h15 no máximo, tá bom? Por organização de vocês, que eu vou apresentar em 10 minutos, daí a gente vai bater um papo, e até 9h15 no máximo no Brasil e 8h15 no horário de Washington, tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês. Então, é justamente isso, e é essa dor que eu quero resolver, de pessoas que têm, que sabem, que se conectam, que querem, mas ou por conta de valor de curso, ou por conta de rotina, de ter, ainda não encontraram o momento, mas se veem constantemente em situações que necessitam de inglês, seja para o trabalho, seja para as questões da família, seja para um sonho de viagem, seja para fazer uma viagem e compreender, né, o que vai estar acontecendo ali. Como o pessoal falou, né, eu faço parte de um time de tradutores de uma escola da Índia e nós temos muitas pessoas que às vezes têm essa barreira da língua, que precisam ouvir de outros tradutores, né? Aí nem sempre o tradutor está naquela vibe no dia, né? Não, eu estou nessa vibe todo dia, gente. E aí, por exemplo, fica dependendo de uma outra pessoa, né? Então eu quero muito colaborar tanto com as pessoas que estão ali nesse grupo, quanto quem está fora desse grupo, para que possa ter essa liberdade, porque é uma sensação muito libertadora você conseguir acessar um conteúdo internacional a partir da sua própria cognição, tá bom? Então, um pequeno wrap-up aqui. A nossa comunicação, por enquanto, vai ser em português. Os slides estão em inglês e português, porque desde já eu quero trabalhar essa mentalidade, essa cognição de fazer o vai e vem entre uma língua e outra, tá bom? Então, Integral English School é o nome dessa escola que estou inaugurando. Essa escola, nesse momento, sou eu e a Elisama e alguns parceiros, né? Toda a parceria jurídica e contábil e tudo mais, mas que se pretende a ganhar um corpo e uma amplitude com foco em um método que se chama comunicação integral, que busca trabalhar o ser humano antes, para depois ele possa conquistar a fluência. Porque, como todos vocês aqui me falaram, a palavra insegurança, medo, vergonha é uma lei.
em pessoas que têm o inglês e acabam não conseguindo deslanchar por conta disso. Não é falta de vontade, não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, é falta de se jogar na fogueira. Então, o que eu quero com isso daqui é proporcionar essa fogueira para a gente se jogar num lugar seguro, passar, errar, aprender, para que na vida a gente comece a fazer disso uma escola, porque é onde as lições realmente pegam, né? É no supermercado, para quem mora nos Estados Unidos, é no supermercado, é na fila, é no cliente, para quem mora no Brasil, é quando tem um curso, quando tem um conteúdo, quando vê um vídeo, quando quer fazer uma viagem. Então, essa atitude de se preparar para aquilo que você deseja na sua vida é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo aqui faz planos financeiros para 2025, 26. Alguns aqui planejaram ter seus filhos, alguns aqui planejaram ter as suas viagens para sair do país. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente se planeja e se prepara. E fazer um curso de inglês é isso. Você sabe que 2025, 2026, 2027, 2030 você vai precisar do inglês, porque você quer. Então, esse é o momento de planejamento e parabéns para vocês que têm essa escolha, tá? Então, essa é a característica da Integral English School. E por que integral? Integral porque a vontade é justamente trabalhar a integralização do ser humano. Eu venho da área de estudos de filosofia e de comunicação, né? Então, eu estudo bastante teorias de comunicação, né? De semiótica e tarará. E a comunicação é muito mais do que palavra, né? A comunicação é, antes de tudo, sentimento, necessidade, a sua história, quem você é, coisa que acontece assim em 1 milímetro, em uma fração de segundos, antes de você abrir a boca. Entendeu? Então, trabalhar tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma comunicação. Então, qual que é o formato da Integral English School? Aqui é um momento de bastante atenção para a gente conhecer o formato, como que ela está formatada, essa escola e essa metodologia. Integral English School é uma escola online dedicada a estudantes intermediários e fluentes que desejam aprimorar a sua intercomunicação pessoal em inglês e construir e desenvolver uma cognição ágil. O que que significa a palavra cognição? Ela vai surgir bastante aqui. Então, nesse caso, cognição aqui vai servir para nomear o processo de raciocínio. Quando vocês ouvirem a palavra cognição, podem pensar como um sinônimo de raciocínio. Tudo bem? De uma forma focada no seu desenvolvimento. Nós vamos ter duas modalidades, né? Quem quiser fazer em grupo, vai fazer em grupo. Quem quiser fazer individual, vai fazer individual. Quem quiser fazer um pouco dos dois, vai fazer um pouco dos dois. Tem essa liberdade. Por quê? Porque por mais que a gente esteja em grupo, o desenvolvimento de cada um vai ser individual. Eu não tenho um nivelamento de nível de inglês. O meu nivelamento é pessoas que já têm contato de inglês e querem aprimorar. Seja ela nível A, B, C, D, E1, E2, C2, tem 2 anos, 10, 30 anos. Pessoas que estiverem fluentes e quiserem aprimorar, podem vir. Pessoas que acabaram de ir para os Estados Unidos e quiserem aprimorar, podem vir, tá bom? Então, é muito importante o background de cada um, o campo cultural de cada um, porque tudo isso vai considerar a personalidade de cada um. É como se comunica. Então, o convite que eu faço para você nessa escola e nessa metodologia é um convite desafiador. É um convite para você se conhecer, porque não tem como, não tem um caminho rápido ou milagroso para você conquistar uma fluência, mas definitivamente, se você não tem um olhar interno para se conhecer, saber o que você gosta, o que não gosta, como você raciocina, como você fala, como você pensa, o que você pensa, quais são os seus valores, quais são os seus limites. Essa autoobservação é extremamente importante. Para o quê? Para manter a sua tranquilidade e a sua habilidade na hora de uma comunicação. E quanto você mais exercita, mais você faz. Então, o background de cada um, a história de cada um, as bases que cada um tem, elas vão ajudar a construir essas bases sólidas para uma leitura de mundo, porque se comunicar é se relacionar com o mundo. Não por isso que eu digo, isso daqui não é uma aula de conversation. Conversation são aqueles grupos, né, vocês já devem ter participado, que senta 10 pessoas na sala e vamos todo mundo conversar, mas sim uma metodologia de análise e de aferimento da evolução daquelas pessoas, que é o que a gente vai ter aqui. Uma capacidade, uma possibilidade de cada um compreender o seu desenvolvimento, porque vai ver esse desenvolvimento acontecendo na sua vida. Não só por conta do inglês, mas por conta de todo esse desenvolvimento que a gente vai fazer interno. Então, a gente vai entrar na história de cada um,
para que a partir dessa história a gente vá construindo a fluência de inglês a partir do vocabulário de vida que você tem. Vocabulário de inglês e vocabulário de vida também, né, das experiências que você teve. Tá claro até aqui? Sim. Beleza. Obrigado. Então, como que ela está organizada, né? Atualmente, eu vou ser o professor, né? Então, nós vamos fazer divisões de turmas, coletivas, individuais ou mistas. E, como não tem um nivelamento, nós temos 5 planos de assinaturas, 5 planos de organização das aulas. O que são esses planos? Eles vão ser divididos entre a sua vontade e dedicação de estudar. Como? Primeiro, eu já quero que vocês vão pensando aqui para a gente no final bater, para vocês escolherem, né, quais seriam esses planos de interesse. Então, vocês devem pensar o quê? Quero estudar sozinho ou em grupo, ou misto? Quero dedicar 2 horas por semana, 4 horas por semana ou mais horas por semana. Combinado? Então, sozinho individual e quantas horas por semana? 1 ou 2 aulas, porque uma aula nesta métrica quer dizer 2 horas. Por que 2 horas? Nas minhas aulas que eu dei, que eu fiz aqui com a Ideli, que falou, né? Eu senti que todo mundo, a gente está num mundo muito acelerado. Então, não só nas aulas com ela, que eu dava para ela, mas nas que eu fiz, principalmente no online, eu sei que todo mundo usa tela o dia inteiro, e tererê, taraná, mas assim, a 1 hora, se você tem 10 minutos de atraso, ela já vira 50. Se você tem um compromisso depois, já vira 40. Se acontece alguma coisa técnica, já vira 30. Se você tem um exercício no meio, virou 20. E acaba que você não tem um tempo para desenvolver aquele raciocínio que aconteceu. Então, por experiência, eu encontrei que a capacidade de você sentar durante 2 horas e falar: essas vão ser as 2 horas que eu vou me concentrar e investir no meu desenvolvimento pessoal e linguístico, é suficiente para o seu cérebro entender que durante a sua semana você vai estar focado naquilo ali, para que a gente possa ter calma, para que não precise ter aquela coisa de correr para um outro compromisso. A calma nesse processo, ela é muito importante. E vocês vão entender por quê. Então, founder, né, o fundador sou eu, né? Emerson, acho que vos fala. Como eu falei no começo, no cemitério da Bahia, tenho uma formação voltada para o mercado criativo, estudei filosofia na graduação e comecei a estudar inglês com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Sou muito grato que meus pais tiveram essa possibilidade de me proporcionar esse privilégio, né? A gente vive num país em que uma coisa tão básica quanto um segundo idioma é um privilégio para poucas pessoas, né? Porque a gente tem na escola, mas nem todo mundo se dedica, nem todos os professores são aprofundados. Então, desde os 11 anos de idade, começou com a minha irmã me pagando o curso de inglês e depois fui me desenvolvendo nisso. E tudo por causa do Michael Jackson, sabia? Eu adorava a MTV, eu adorava música, e aí eu sempre imprimia as músicas. Eu, com 11 anos de idade, eu pegava as músicas e imprimia. Aí, quando passava as músicas na televisão, na MTV, eu ficava acompanhando elas e olhando para a letra, para aprender a letra. Era bem legal, não tinha essas coisas de internet, de computador e tudo mais. Sou de 98. É... E aí, quando o Michael Jackson faleceu, eu descobri as músicas dele, fiquei apaixonado. Eu comecei a estudar inglês para entender todas as músicas dele. E aí a minha irmã, ela viu essa vontade que eu tinha ali com 11, 12 anos e quis investir. E daí para frente foi tudo o que aconteceu. Eu fiz 4 anos de FISC, 4, 5 anos de FISC, né? E mais um ano em uma outra escola menor. E depois disso sempre continuei exercitando através de filmes e livros e tudo mais, até que em 2020 eu me tornei intérprete do ECAM, que é uma escola baseada na Índia, né, que tem a sua base na Índia. Eu traduzo aulas semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana. Eu sou intérprete. O intérprete é aquela pessoa que escuta e traduz ao mesmo tempo, e adoro fazer isso. No ano passado eu tive a oportunidade de viajar para a Índia para traduzir um festival, simultaneamente também, foi uma grande experiência, e tudo isso foi formando essa capacidade de autoobservação sobre os processos de aprendizagem de inglês. Então, toda essa experiência ela vai contar muito na nossa conversa, na nossa caminhada.
porque aqui a minha causa e o meu propósito é justamente curar essa dor, né? Que é essa dor de pessoas que estão ali e por alguma coisa não vai. Porque assim, se você joga na Mega Sena e você pega o seu papelzinho e você joga fora e você não descobre o número que foi sorteado, você não sente nada. Você não sabe o que aconteceu, você segue a vida. Agora, se você pegar um bilhete da Mega Sena, você guardar, e aí você for sorteado, aí passados 90 dias, aí depois você descobrir, na hora que você descobre que você poderia ter ganhado e não ganhou, que você poderia ter feito uma coisa, ter tido um benefício e não teve, isso dói muito. Dói. Dói que eu já passei isso uma vez. E a gente acaba passando isso sempre com o inglês, de você saber que você tem a capacidade. Por quê? Porque você é um ser humano capaz, esforçado, trabalhador, que quer estar ali, mas ainda não deslanchou justamente por conta das situações da vida, da correria da vida. Então é uma dor muito forte essa assim de você estar ali, você sabe que você consegue, mas por alguma coisa ainda não acontece. Então isso dói mais do que aquela pessoa que não entende nada de inglês e passa batido porque sabe que não sabe. Então, é essa dor e esse é o meu propósito, para proporcionar essa liberdade para as pessoas, né? Como eu comentei, tive essas experiências, né? A Índia foi a minha primeira experiência internacional, e mais especificamente com aulas, né? Eu sempre fui muito próximo de teorias da educação, até pelo curso de filosofia, as aulas de licenciatura e tudo mais, né? Sempre fiz muitos cursos, assim, lecionei alguns cursos também, e tive essa experiência de desenvolver esse método ao longo do último ano, quando eu comecei essas aulas com o Ideli, fui formulando e descobrindo o meu jeito. Então, todas essas experiências, elas contam muito, né, para criar este método. E o que que é um método? Um método é organização, é uma organização de uma teoria, né? E o que que é uma teoria? É 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma teoria. Como que você prova e como que você organiza essa teoria? Tem todos os cálculos lá matemáticos para dizer que 1 mais 1 é igual a 2, certo? Então, qual que é a minha teoria? A minha teoria é que qualquer pessoa que já tenha tido um contato prévio com o inglês e tenha interesse em ser fluente no inglês, essa pessoa é capaz de ser fluente em inglês em menos tempo do que uma escola tradicional, em menos tempo do que uma escola que te leva para o decoreba, porque eu acredito no desenvolvimento interno com uma capacidade de alavancar o seu conhecimento. Então, resumindo, qual que é a minha teoria? A minha teoria é que através do desenvolvimento interno integral do ser humano, dos seus processos de comunicação, ele é capaz de desenvolver a fluência em inglês. E como que eu como que eu vou provar essa teoria? Através do meu método. Então, como que é o meu método? Ele se chama Integral Communication, comunicação integral. Comunicação, ela é muita, porque nós temos muitas formas de nos comunicarmos. A gente tem a fala, a gente tem o corpo, a gente tem o olhar, a gente tem a expressão, a gente tem a perna cruzada, o braço cruzado, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Zoom. Tudo isso é comunicação. Eu não me comunico com vocês, eu não estou me comunicando com vocês da mesma forma que eu me comunicaria se nós estivéssemos em uma sala presencial. Porque eu sei que eu tenho um quadrado aqui, e esse quadrado, ele é a linguagem deste meio de comunicação, que é o virtual. Se nós estivéssemos numa sala, todo mundo reunido, a gente ia estar todo mundo pensando, todo mundo ia ter pensado em colocar uma roupa, ter colocado um perfume, ter colocado um sapato, tá ali, chegar no horário, tererê, eu ia me preocupar em organizar as cadeiras, tererê, e tudo isso ia fazer parte da comunicação. Um cafezinho, água, a cadeira, tudo isso ia fazer parte da comunicação, do que eu quero criar com aquela experiência, porque a comunicação, ela existe das experiências que a gente tem, e ela é uma necessidade por isso, né? Porque todo mundo tem a sua situação de vida,
precisa resolver sua situação de vida, e para isso a comunicação, ela é primordial. Alguém consegue fazer alguma coisa nessa vida sem se comunicar? Não. Consegue. Por isso que comunicação não é só verbal, senão não existia a linguagem de sinais. Comunicação não é só visual, senão não teria o braille. Comunicação não é só corporal, senão a gente não teria mecanismos eletrônicos que tiram o pensamento da cabeça de uma pessoa tetraplégica e leva para uma voz. Então, assim, a nossa mente ela tem uma capacidade de comunicação que vai muito além da voz, da fala, daquilo que você acha que está querendo falar. E é aí que a gente começa essa brincadeira. Se tiver complexo, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Então, eu observo o desenvolvimento humano, né? Qualquer desenvolvimento de uma forma orgânica, né? Tudo tem uma raiz que cresce para se desenvolver e tudo isso tem os seus estágios e tudo isso tem o seu tempo. Eu falei, não existe milagre. Tá bom. Existe milagre. Amanhã pode acontecer, sei lá. A gente nunca sabe de nada, né? Amanhã pode acontecer, cai um raio na sua cabeça e você começa a falar mandarim fluente. Não sei. A gente não sabe das coisas do universo, né? Mas o que a gente sabe é que as coisas têm um processo, um começo, meio e fim, e tem um desenvolvimento. Por isso que eu acredito muito no Organic Learning, que é um aprendizado orgânico, que é o princípio básico da comunicação integral. Então, dentro da comunicação integral, você tem o aprendizado orgânico, que é a metodologia pela qual se dá esta comunicação. Para você chegar na comunicação integral, tem que haver um desenvolvimento orgânico, um aprendizado orgânico de si e do mundo, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, quais são os pilares desse método? Vou convidar vocês para começarem a leitura. Por onde que vocês começaram a leitura quando chegou essa imagem, quando eu coloquei essa imagem? Qual foi a primeira palavra que vocês leram? Fluência. Communication. Exatamente. É bem uma pegadinha mesmo. Porque pela organização a gente lê de cima para baixo. Mas o que eu estou buscando é trazer uma lógica contrária. A gente vai começar de baixo para cima, construindo bases. Então, o foco é lá na fluência. Mas você não vai começar na fluência. Ninguém vai começar ali na fluência. Você não vai amanhã começar a daragada, daragada, daragada. É uma base. E essa base, ela começa com o seu background cultural, seu cultural background. Quem é você? Da onde você vem? O que você faz da vida? Você trabalha, você estuda, você acredita nisso, naquilo? Você tem filho, não tem? Você tem conta, não tem? Você tem dívida, não tem? Você tem mágoa, não tem? Isso é a base da sua mente, da sua consciência. Tem como você ir trabalhar sabendo que um filho seu está com febre em casa? Você vai trabalhar bem? Por quê? Porque aquilo ali afeta a sua emoção, entendeu? Todo o seu corpo, todo o seu ser. Porque no seu background cultural, nós temos uma cultura de pais cuidam de filhos. Então, tudo isso é cultura. Então, esse mapeamento de quem é cada um e de onde vem cada um é a base para começar um aprendizado. Mas isso já aconteceu aqui, nessa simples fala de eu sou daqui, sou de não sei aonde, fui para não sei aonde, né? Tudo isso já mostra o background cultural. Não é preciso muito. É só um convite para olhar para dentro. Depois disso, dentro desse método, não estou falando aqui que é uma lei do universo, estou falando desse método que eu construí. Eu quero conhecer o background cultural de cada um, para depois começar com o aprendizado cognitivo. O que isso quer dizer? Formas de ativar o seu raciocínio, a sua cognição, para você fazer novas conexões neurais, fazer novas associações mentais. Tem um exercício que, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois, que é bem legal para fazer com a Endeli. Que é assim,
Me conta como que foi o seu dia, em português. E você começa. Ah, eu acordei de manhã, tomei um café com leite, daí depois me irritei com meu marido, porque ele não tinha pagado a conta de gás, e eles estavam querendo cortar o gás, e a companhia de gás estava na minha... Inglês. E você tem que continuar falando inglês. Se você está fluente, o seu raciocínio, ele segue. Se você não está fluente, você para, trava e não consegue mais falar. E fica travando, entendeu? Por quê? Porque o seu raciocínio está operando de formas diferentes. Então, o aprendizado cognitivo, ele serve para você entender como que você raciocina as coisas. Que tipo de palavra você usa e você não usa. Para você correr atrás não de uma lista de vocabulário, mas das coisas que você precisa. Porque você não precisa aprender todos os dicionários do mundo. Você precisa aprender o que você usa na sua realidade. É isso que você precisa. Conforme a sua realidade se expande, você vai aprendendo. Por isso que é orgânico. Porque daí, então, começa a tocar numa questão que é do desenvolvimento humano. Trabalho muito com a meditação, com essa calma interna. Então, sempre fiquei ansioso, não consegui falar. Respira, tá tudo bem, não tem ninguém te pressionando. Porque essa pressão, só essa pressão da perfeição, essa pressão do tem que conquistar esse cliente, essa perfeição do se eu não conseguir ouvir esse curso, eu vou perder todo o dinheiro que eu paguei nele, essa pressão do se eu não der essa palestra bem feita, eles vão me achar um lixo. Isso é uma pressão emocional que demanda um desenvolvimento humano, um desenvolvimento emocional. E tudo isso a gente passa. E daí a gente sobe, né, porque a gente conhece que é o que os cursos convencionais oferecem. Então, dessa parte para baixo, né, é, é o que eu trago de diferencial para olhar para o ser humano, e daqui para cima a gente tem o que os cursos oferecem. Mas aqui vocês percebem que tem toda uma outra base. A gente está fazendo ali os exercícios, e não que é uma coisa depois da outra. Em uma aula, tudo isso acontece junto. Em uma aula é capaz de ativar todas essas áreas da sua cognição, do seu raciocínio, para você desenvolver isso de uma forma bacana. Então a gente vai trabalhar muito com exercícios de comunicação, lá em cima, communication. Porque a base de tudo que eu parto é a comunicação. Mas não é uma aula de conversation, eu falo de novo. É uma aula de comunicação, mas para desenvolver a sua comunicação, é preciso que você escreva, que você ouça, que você assista e que você fale. Porque isso te dá a base para você se comunicar. Lembra que eu falei que a comunicação ela é mais do que a palavra, ela é mais do que a boca? Então, tudo que você percebe no mundo se transforma em comunicação. Então, quando você senta numa aula que você começa a falar, começa a aprender um vocabulário, frases, se aquilo não faz parte da sua realidade, não faz sentido, entendeu? Então, se eu estou treinando um grupo de pessoas que trabalham numa petroquímica, numa química, por exemplo, já atendi como tradutor simultâneo uma multinacional, acho que não era a Bayer, era uma outra multinacional tão grande quanto a Bayer. Então, eu precisava o quê para estar nessa reunião com essas pessoas, para fazer essa tradução? Eu precisei de 2 dias estudar o vocabulário de química. Fazia sentido eu estudar o vocabulário de astronomia, de direito? Não, porque isso não ia estar naquela situação. Então, a comunicação ela é situacional e ela é orgânica. Então, eu quero que esse aprendizado ele também seja situacional e orgânico, para que essas experiências que você crie te leve para a fluência. Porque a fluência não é um acúmulo de aprendizado. A fluência, ela não é você ler 1050 livros. A fluência é você estar em paz consigo para ser quem você é em um outro idioma. Isso que é fluência. E por isso que eu percebi que tem todo esse caminho, certo? Então, através do seu background cultural, da história, das lutas de cada um, do aprendizado cognitivo, se você teve um trauma, se não teve um trauma, se o seu raciocínio é mais ansioso, ou é mais demorado, é mais devagar, ou se o seu desenvolvimento humano, se você carrega coisas do passado que te faz deixar insegura, ou se você tem medo do que vai acontecer no futuro, né?
isso também influencia na sua comunicação. Então, isso influencia nos exercícios que você vai fazer. Então, percebe como tudo isso é integral. O que eu fiz aqui foi pegar a integralidade de um ser humano e desenvolver nessas áreas, porque a gente começa a fazer os exercícios para desenvolver uma comunicação, para ter essa habilidade na escrita, no processo de assistir coisas, de ouvir e de estudar gramática. Então, tudo isso acontece de uma forma orgânica para você chegar no paraíso, que é a fluência, certo? Então, vamos lá. Vocês. Tá, eu vou deixar, como a gente está com a questão do horário, eu ia fazer um jogo com vocês para vocês verem como é rápido e fácil essa questão. Mas aí a gente faz na aula experimental, que é um convite que eu quero fazer para vocês para a semana que vem. Beleza? Então, como que são as aulas? Né? Mas Emerson, tererê tarará, tiriri tororó, falou um monte de palavra bonita, difícil, mas o que que eu vou fazer? Eu vou sentar ali e vou fazer o quê? A gente vai sentar e vai conversar. Você vai me contar da sua vida, eu vou te contar da minha. Aí semana que vem a gente vai assistir um filme junto. Você vai me contar o que o seu cliente passou, qual foi a situação que o seu cliente fez, por que que você perdeu um cliente, por que que você ganhou um cliente. Se você está precisando de escrever um texto, uma palestra ou uma aplicação em inglês, a vida de cada um tem uma demanda. E o que eu fiz foi desenvolver essa estrutura para aplicar, para replicar na vida de cada um. Então a gente vai sentar, conversar. A partir disso, a gente vai ter um processo de um mês. A minha proposta aqui é, dentro de um mês, é possível de nós nos conhecermos, para que daí a gente eu entenda o momento, né, de inglês de cada um, se está mais no básico, se está mais no avançado, independente da insegurança. Então, durante um mês, a gente passa fazendo esses exercícios de comunicação integral, com uma música, com um filme, com as situações da sua vida, que esse um mês vai me dar compreensão do que em uma escola, numa outra escola seria um nivelamento. Mas aqui não tem nivelamento. Todo mundo aqui já está nivelado, todo mundo aqui está no mesmo nível. E qual que é esse nível? Pessoas que já têm contato com o inglês e querem se desenvolver, certo? E cada aula, ela tem a duração de 2 horas com 15 minutos de intervalo. Como eu justifiquei para vocês, a demanda de que seja 2 aulas, para que você se concentre com segurança e com calma durante esse período de tempo. Não dói. 1 hora é pouco. Muita gente me fala, mas 2 horas, tererê, tarará, ninguém aguenta. O meu método que eu estou desenvolvendo, 1 hora é insuficiente. Por isso que é um convite, beleza? Então, o curso, ele considera que todo mundo está no mesmo nivelamento, as aulas são coletivas, com uma progressão individual, e você não é encaixado em uma turma, você escolhe um plano, e cada plano ele possui uma característica. Você que vai determinar qual que vai ser o seu progresso. Lembra a pergunta que eu fiz lá no começo para vocês? De como que vocês, se vocês querem estudar sozinho ou coletivo, ou se vocês querem estudar 2 ou 4 horas? Esse é o momento da resposta, tá bom? Se vocês não tiveram ainda, eu quero que vocês tragam a resposta agora. Não precisa falar, só para vocês compreenderem. Depois, esse material eu vou disponibilizar tudo, vou estar à disposição. Esse é só o primeiro contato. Então, você responde essas 2 perguntas. Quer estudar coletivamente, coletivo, individual ou misto, 2 ou 4 horas por semana, certo? E a partir disso tem os planos. Quais são estes planos? Vejam que este método aqui não é uma aula convencional de escola. Eu conheço muito mercado de escolas. Apresentei esse método para vários amigos que são donos de escolas e eles acharam bem bacana, porque tem uma proposta diferente, tem um formato diferente. Não é uma aula convencional. É um processo de desenvolvimento pessoal, antes de tudo. Então, quais são os planos? Vamos colocar assim, os planos de assinatura da Integral English School. Nós temos 5 planos e eu decidi nomear esses planos através de cores, só como uma forma de diferenciar, certo? Então, o que acontece? Nós temos Red Crew,
Yellow Us, Blue Studies, Green Focus and Purple Mix. Como que eu vou saber qual que eu vou? Respondendo aquelas duas perguntas, tá bom? Tem um gráfico, você não precisa se preocupar em escolher uma coisa agora. Na tela seguinte, você vai descobrir qual que é a sua cor, qual que é o seu plano, tá bom? Então, qual que é a diferença desses planos? Então, o Red Crew, ele é uma vez por semana e ele é coletivo. Tá? Yellow Us, ele é 2 vezes por semana e ele também é coletivo. Blue Studies, ele é uma vez por semana e ele é individual. Green Focus é 2 vezes por semana e ele é individual. Purple Mix, ele é 2 vezes por semana e misto. Você faz uma aula coletiva e uma aula individual. Como que eu escolho? Então, essa é a tabela onde dá para você identificar. Então, em primeiro lugar, você já tem a resposta dessas duas perguntas na cabeça de vocês? Sim. Beleza. Então, agora a gente vai aqui para um gráfico. Então, vamos começar lá de cima. Vamos lá, vou pegar um voluntário aqui para a gente entender o processo de raciocínio de escolha desse método, tá bom? Josi, aproveitar que você está com o microfone aberto. Josi, pergunta número 1. Quantas horas você quer estudar por semana? 2 horas ou 4 horas? Eu acredito para iniciar 2 horas. Uma vez por semana, 2 horas. 2 horas individual, que eu foco mais no individual. Isso, boa. Então é isso. Josi sentiu que para ela é 2 horas, né? Então, 2 horas tem a cor 1 e 3. E a segunda pergunta é, Josi, você quer estudar com exclusividade, individual ou em grupo? Então, eu acho legal uma vez individual e a segunda vez em grupo. Mas aí cada uma seria 2 aulas, 2 horas, né? Isso, que é o Purple Mix. Uhum, isso. Acho que funciona, para mim, funciona assim, uma individual e uma em grupo. Beleza, que é o Purple Mix, que eu não coloquei aqui porque ele é diferenciado, né? Aham, Mas é o Purple Mix. Então, para você funciona isso. sim. Entendeu? Então, por exemplo, você entendeu que você tem uma aderência ao Purple Mix, mas pelo que eu senti, talvez tenha uma questão de horas e tudo mais. Sim, Eu vou querer ouvir vocês também. Isso aqui é o formato que eu encontrei que é ideal para fazer esse desenvolvimento, mas também vocês podem me falar depois. Nossa, Emerson, queria fazer uma assim, um assado, mas acho que o assado poderia ser 1 hora. Então, assim, tudo isso está construindo de uma forma orgânica. Não é que tá tererê, tarará. Não, porque cada um tem uma demanda, tá bom? Então, queria que vocês guardassem. Puxa, tá aparecendo aí para vocês a tela? tá. Agora não, agora saiu. Para mim saiu. Tá. Então, queria que vocês guardassem, né? Vou voltar aqui. Ele deu uma travadinha aqui, mas vai voltar. Ficou alguma dúvida aqui sobre a questão das assinaturas? Vai ficar gravadas as aulas, Emerson? Todas as Tá aulas? gravada e o material ele vai estar disponível também, Ok. beleza? Diga, Deli. Era um não, beleza. Tá, deixa eu voltar aqui na apresentação. E os dias da semana, você já determinou os dias da semana? Porque para mim, no sábado, um dos dias seria o ideal, sábado e terça. Não sei se você determinou assim algum dia. Pronto. Era o próximo assunto. Ok. O que acontece? Eu preciso saber quem vão ser as pessoas que vão querer fazer o curso, saber qual que é a configuração que essas pessoas vão querer fazer, para daí montar as turmas. Emerson, que complicado, que confuso. Não, não. É muito simples
E com o tempo, na semana que vem, vai ficar mais simples ainda. Vocês vão entender o processo de raciocínio por trás disso. Uma forma orgânica para cada um desenvolver conforme o seu aprendizado. Porque tem pessoas que, vamos supor, até em questão de valores e tudo mais, óbvio que o uma vez por semana coletivo será o mais acessível. Então, é uma porta de entrada para quem está querendo se desenvolver na conversação, nunca fez conversação. O Green Focus, o verde, ele já vai ser para aquela pessoa que está bem focada, entendeu? Então, o benefício, como a gente não tem turmas, eu tenho pessoas com necessidades mistas, então os dias vão ser determinados conforme as pessoas que me falarem do seu interesse, né, se manifestarem. Então, o que que vai acontecer depois dessa nossa conversa? Eu vou encaminhar esse material para vocês, vocês vão analisar, sentir, tirar dúvida, e eu queria fazer um convite para a semana que vem, para a gente fazer uma aula teste coletiva, porque não teria como fazer uma aula teste com 1 a 1. Então, na próxima, eu queria convidar para vocês, para na próxima sexta-feira que vem, a gente fazer uma aula teste. Horários, datas, né? Mas sexta-feira, ninguém nunca pode. Ninguém nunca pode os horários, né? Hoje aqui era para ter 25 pessoas e vieram vocês. E sempre acontece muitos imprevistos. Então, eu preciso de ter um horário fixo, determinado, para não ficar muda para um, muda para outro, entendeu? Então, sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma aula experimental. O que que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer um exercício, vocês vão entender como que funciona esse processo, vão entender o fluxo de uma aula, para saber, gostei desse coletivo? Não, acho que eu quero individual, entendeu? Mas eu queria que vocês, cada um guardasse, escrevesse mesmo, pega uma caneta aí, e escreva a cor que você se identifica neste momento, tá bom? Vou dar 30 segundos para vocês escreverem. Todo mundo gravou? Uhum. Beleza. Uhum. Então, tudo isso aqui vai estar nesse material. Então, como que é o contrato? Como que é esse acordo? É um contrato de prestação. Podem prestar atenção aqui em mim, pode esquecer da tela, tá bom? Ele é um contrato de prestação de serviços, né? Então, a minha proposta é que nós façamos a aula gratuita, a aula teste, e depois a gente faça um contrato de 3 meses, que é um período suficiente para você entender se você conseguiu se desenvolver através dessa metodologia diferenciada ou não. Então, a minha proposta é que a gente faça, neste momento, um contrato de 3 meses, que seria um módulo, né, que é o que a gente conhece nos cursos tradicionais como módulo, e nesse módulo você vai avaliar, quero continuar, não fui muito, não me desenvolvi, não me percebi, mas assim, eu acho que só dessa conversa aqui que a gente teve hoje, imagino que a cabeça de vocês ficou bem sobrecarregada e tudo mais, são muitas informações, isso já vai ser diferente. Porque eu já convidei vocês para pensarem por que vocês querem inglês. Quem que é você? Como que você se comunica? Só isso dá assunto para o final de semana inteiro. Eu tenho certeza que domingo de noite vocês vão estar na igreja ou então assistindo Fantástico, vocês vão lembrar de mim. E segunda-feira vocês vão mandar uma mensagem para tirar dúvida. Porque esse é o convite. Então a gente vai ter um contrato com responsabilidades bilaterais, certo? Enquanto um prestador de serviços, com o CNPJ, com uma empresa, né? Com essas possibilidades de pagamento 5, 10 e 15. Então, se você... Isso eu estou falando aqui no período de 3 meses, certo? Que é a proposta de contrato, de um contrato regular. Emerson, vou ter um médico amanhã de última hora. Beleza, tá tudo certo, abonada. Emerson, não vou conseguir ir para a aula daqui a 15 minutos. Infelizmente, não tem como. Isso é uma política unânime, assim, porque existe um preparo prévio para essas aulas, inclusive uma métrica. Para cada 1 hora de aula, eu gasto de 1 a 2 horas de preparo para entrar na sua... entender o que você precisa. Então, por isso essa regra.
E uma coisa bem legal que eu senti de fazer, nos meses que tiver, como os valores são mensais, no mês que tiver 5 semanas, a gente ganha uma semana de folga, uma semana de descanso, para a gente descansar. Porque aí não fica naquela métrica de, o último dia do mês foi naquele dia, aí cobra mais ou cobra menos. Então a métrica do valor é por hora aula, mas o pagamento é mensal. Compreenderam? Uhum. Com toda a liberdade de você poder cancelar esse contrato quando quiser. Esse contrato ele pode ser rescindido quando, enfim, não fui com a metodologia, não deu na minha agenda. E com a emissão de um certificado após um período de 6 meses. Porque, assim, 3 meses é um período bom, mas ainda não é um período suficiente para eu garantir o meu trabalho, de que você está num caminho de fluência, entendeu? 3 meses é uma metade de caminho. Com 6 meses é o tempo que eu acredito que é suficiente para você vencer a insegurança e estar mais próximo da fluência. E então, depois desse período teste, que seriam maio, junho e julho, agosto você escolhe se você quer fazer um contrato semestral ou anual. Essas são as condições do contrato, certo? Então, aquilo que eu estava falando, dos calendários, horário das aulas. Então, aqui eu tive fui fazer alguns cálculos, né? Então, quando que as aulas vão começar? Primeira semana de maio. Como maio começa na terça-feira, a partir do dia 30 de abril, nós já começamos a ter aula. Então, assim, é uma coisa bem dinâmica, a gente está com o tempo bem em cima, não por conta de outra situação externa, mas porque todas as pessoas que eu conversei querem para ontem essa fluência. Então, eu quero começar para amanhã. Então, eu preciso saber as pessoas que vão ter interesse, né? A ideia é que tenham 2 turmas coletivas, por enquanto, uma para o Brasil e uma para os Estados Unidos. Por quê, Emerson? Porque são condições diferentes, são situações diferentes que a gente vai trabalhar. Os assuntos que a gente vai trabalhar com a turma dos Estados Unidos são mais dia a dia, supermercado, cliente, tererê, tarará, que é o que a situação orgânica demanda. O pessoal que está no Brasil, a gente vai conseguir ter uma outra amplitude. A questão da viagem, a questão de ir para outro país e todas essas coisas. Quem já está no outro país não precisa, entendeu? Então, assim, são assuntos diferentes. Então, nas turmas coletivas, teremos essa divisão. Com horário a definir, conforme a disponibilidade das pessoas que quiserem fazer aulas coletivas, e sugerir esses dias de segunda ou terça-feira que podem ser mudados, tá bom? Orgânico, é um método orgânico. E ele só é construído através desse contato que eu vou saber com vocês depois dessa conversa. Questão das aulas individuais. Neste momento, certo? Humanamente, eu tenho a ideia, eu tenho a vontade, conversei com uns amigos, de trazer outros professores. De trazer um professor que vai ser de gramática. De trazer um professor que vai dar uma conversação com foco X. Então, eu tenho esse propósito. Mas isso num segundo momento. Neste primeiro momento, eu só tenho possibilidade humana de ter 10 alunos no curso individual. Se esses 10 pessoas optarem por 2 horas só, eu tenho a possibilidade de aumentar um pouco essa margem para 12 ou talvez 13. Estourando 15, se a maioria das pessoas quiserem fazer 2 horas por semana. Mas então, eu tenho uma limitação nesse momento de 10 vagas para o curso individual. Então, se você tem esse interesse do curso individual, é uma questão de horários, agendas, porque é isso. Foi o quanto eu calculei nessa carga horária, né? Que para eu preparar a aula para 10 pessoas em uma semana, isso são 20 horas para mim. E dessas 20, eu preciso de outras 20 para preparar a aula. Então, isso dá uma carga horária de 40 horas semanais, fora as aulas coletivas. Então, humanamente, eu precisei de colocar esse limite neste primeiro momento, mas no segundo momento a gente vai ampliando conforme as coisas forem se ampliando organicamente, né? Mas é isso, a organização, ela vem desde o começo. Então, se você tem interesse por um formato individual, daqui para segunda-feira a gente já conversa, porque é isso, eu tenho
Tem o dobro de pessoas que estão aqui que ficaram bem interessadas também, né? Então, umas 25 pessoas, não sei qual vai ser o interesse delas, nem de você. Então, você já tem um privilégio até por isso. Eu tenho essas 10 vagas para o curso individual, tá bom? Eu coloquei de segunda a sábado em horários flexíveis. A aula individual vai conforme a disponibilidade de cada um. A gente Oi, tem 5 minutos para dúvidas. Emerson, está me ouvindo? Sim. Eu queria, eu e meu marido, um dia na semana, para nós dois, assim, juntos. Não sei se tem a possibilidade. Uhum. E depois pode ser coletivo. Claro, não, maravilha. Aí é isso. Aí é uma situação que saindo daqui a gente vai conversar, vai compreender dentro dos termos hora-aula, né? Porque é isso, funciona para você dessa forma, vocês vão estar juntos, vocês já convivem juntos, a gente faz isso. Por isso que eu digo que o desenvolvimento ele é orgânico, entendeu? Então, dentro dos valores, né? Isso aqui são valores. Desculpa, eu só preciso corrigir isso daqui. Ô, Emerson, deixa eu tirar só uma dúvida, que agora eu fiquei com dúvida com relação à aula individual. A Tá? aula individual, na verdade, não é individual, é no mínimo 10 pessoas, é isso? Não, Josi. Aula individual é uma pessoa. Ah, sim. Ok. Individual é uma pessoa. Eu tenho muita dificuldade assim com esse negócio de aprendizado, não, principalmente o inglês. Então, eu precisaria, no mínimo, pelo menos um dia individual também. Pronto, maravilha. E a gente vai encontrar o melhor formato para você e para o seu marido que seja confortável para vocês até dedicarem esse tempo juntos. Então é Uhum. isso. De uma forma orgânica, o caso de cada um a gente vai resolver e vai encaixar, tá bom? Tá bom. Valores hora-aula. Isso daqui é uma média, né? Do que é praticado. Então, o que acontece? Os valores hora-aula, eles são diferentes entre entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu ainda estou numa pesquisa, mas a ideia é que haja esse valor, né? Se eu não me engano, então vamos ler esses valores aqui, independente da moeda, tá bom? Porque é isso. Preço é diferente de valor. Isso aqui é uma coisa que eu coloco de uma forma muito transparente, porque eu tenho pessoas que estão nas duas situações. Preço é o valor monetário. Valor é o que você ganha com aquilo, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a hora-aula em real é R$ 50. R$ 50 em dólar é US$ 10. O que você faz com US$ 10? Você compra um chinelo ou come um hambúrguer. Isso não é o valor de uma aula, certo? Então, por isso que independente da moeda, a gente vai criar uma equivalência, tá? Entre real e dólar, fala aqui de uma forma transparente, para a gente conseguir equilibrar isso dessa forma, tá bom? Porque de uma forma orgânica, né? A gente consegue adequar isso à condição de cada um. Emerson, isso aqui está fechado em pedra? Não. Você conhece algum curso que teve alguma situação diferente? Beleza, a gente conversa. Você está numa situação X e quer fazer um mês de teste? Beleza, a gente reduz. Por que eu não trouxe aqui os valores dos planos fechados? Porque tudo isso vai ser conforme a margem de cada um. Por isso que eu ainda estou no processo de estudar os preços que são praticados no mercado, no Brasil e nos Estados Unidos, certo? Para que a gente possa chegar em valores com descontos. Porque eu fui fazer os cálculos, por exemplo, o valor do plano 4 azul, que seriam 4 horas, 16 horas, 4 horas semanais, 16 horas mensais, quando você fica com um valor exorbitante, que para mim faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas nesse momento eu quero proporcionar outra situação. Eu quero proporcionar a maior acessibilidade possível, tá bom? Então, por isso que eu nem entrei em valores agora, mas só queria deixar claro essa questão de que os valores serão os mesmos, mas os preços serão diferentes. Em
real e dólar. Ficou claro isso? Uhum. Beleza. Sim, Então, qualquer dúvida, qualquer insatisfação, qualquer coisa que pegou para você, eu gostaria muito, estou aqui disponível para conversar com vocês. Eu não tenho nenhum compromisso agora. Por conta do horário, eu agradeço a presença de vocês, né, a atenção de vocês. Então, assim, quem precisar sair por conta do horário, sinta-se livre. Todo mundo aqui tem meu contato. Quem não tiver, consegue com algum colega. E até amanhã eu vou mandar esse material resumido para vocês. 5, 6 telas, só para vocês entenderem a mecânica do curso, dos planos e o valor de horas, certo? E deixo aberto desde já com a transparência. O meu valor é transparência. Eu sou uma pessoa muito transparente. E deixo já essa transparência de que está tudo aberto à negociação com considerações bilaterais, de uma consideração com o aluno que está chegando e do professor que está aqui. Uma vez que o que tem que ter em mente é que, por isso que eu falo que isso aqui não é um curso de conversação, não é um curso de inglês. Esse método, ele é baseado em um método que um amigo meu, pessoal, ele é dono da English Touch, que é uma escola de São Paulo, que foi um método que ele desenvolveu depois de ter trabalhado 12, 15 anos em escolas tradicionais. Foi muito inspirado nesse método, que é um método que olha para o ser humano, para o desenvolvimento pessoal, que se torna quase que um coaching, um bom coach, não um coaching que a gente dá risada, mas um coaching no sentido da palavra, de um treinamento humano pessoal. Porque a partir dessas conversas, a gente vai estar olhando para a sua insegurança, para o seu medo, para o seu trauma, para as suas necessidades, para a sua organização de vida, para a forma como você se relaciona e se comunica. A gente vai estar mexendo na sua psique, porque esse foi o método que eu encontrei mais eficiente de desenvolver a fluência. Essa é a minha teoria, e quem quiser ver ele à prova, o convite está feito. Tá bom? Sim. Sou todo ouvidos, eu quero ouvir o que vocês eu, acharam das eu dúvidas. quero deixar um beijo de boa noite para todos. Eu vou me desconectar aqui, depois eu chamo você no particular para a gente conversar. Parabenizar pela iniciativa e pela clareza com que você se pronuncia e explica para a gente, deixa tudo muito, muito esmiuçadinho. Então, assim, eu tenho muita expectativa de que é só sucesso. Então, boa noite a todos, um beijo carinhoso e nos encontramos aí num desses grupos coletivos, com certeza. Maravilha, Ale, muito obrigado. Manda um beijo pro Gustavinho. Mando sim. Ele falou para mandar um beijo para o Oswaldo também. Um beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem precisar sair pode falar, gente, dar um feedback, alguma coisa, e eu vou ficar aqui disponível para conversar com quem quiser. Eu Então tá também bom. Eu vou me despedir aqui também, quero agradecer, né, a você, Emerson, né, por essa oportunidade que você está dando para todas nós. E eu acredito que, com certeza, esse método é um método muito bom, principalmente para a gente que está aqui nos Estados Unidos, que a gente precisa muito falar. E, né, como a nossa colega falou, na hora de falar é que trava, né? Então, esse método que você está trazendo é para trabalhar isso, né, com todos nós que estamos aqui, destravar, né? Então, eu acredito que vai ser de muita valia, não só para mim, mas para todos nós. E Muito obrigada. obrigado. Depois eu converso com você no particular. Obrigada, gente. Boa noite. Depois. Boa noite. Eu também queria dar boa noite para todo mundo, desejar boas-vindas para quem vai fazer parte da nossa escola. E é isso, sucesso a todos, tenham uma boa noite. Boa Obrigado. noite. Gente, vou me despedir também. Foi um prazer ter conhecido vocês. Emerson, conversa com você pelo WhatsApp. E é isso, tenho muitas expectativas acerca do curso. Maravilha. Muito obrigado, Kyla. Até logo. Até. Então, Ana, também vou me despedir de você. Foi muito bom participar dessa reunião aqui com você. E a gente se fala também pelo WhatsApp, tá bom? Maravilha, Maria. A gente já está em contato e aí você manda mensagem lá e fica tranquila. Não sei se ficou claro para você, mas independente da pessoa, esse método ele vai se adequar à vida e à personalidade de cada um e ao ritmo de cada um. Então,
converse com o seu marido depois, que eu vi que acho que ele caiu aqui, que ele estava com compromisso, né? Ele teve que sair. Mas bate uma ideia com ele e manda uma mensagem depois. Tá, joia. Obrigada, viu? Ótimo final de semana para você. Para você também. Até logo. Então eu também quero agradecer aqui por este momento, né? Ah, de estar participando. E sobre a aula, eu também prefiro a individual e depois eu mando mensagem no privado para você, tá bom? Obrigada e tchau a todos. Maravilha, fica à vontade, estou à disposição. Tá ok. Tchau. Valeu, até logo. Não consegui sair, não. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Camila? O Charles está aqui ainda. Camila Rejane. Só agradecer, Opa, meu amor. opa, Emerson. Boa noite. Te agradecer aí pela apresentação aí da aula. Tá me ouvindo? Aham, sim, sim. Ah, sim. Espero que nós tiramos bastante proveito nessas aulas, né? Conseguimos conquistar nossos objetivos e a gente se fala aí no Zap, ok? Maravilha. Então, Muito boa obrigado. noite e obrigadão. Eu pensei que estava dirigindo e tinha caído, mas que bom, você ouviu tudo aí. Sim, eu tava com fome. Beleza. Ok. Obrigado. Obrigadão, boa noite. Bom final de semana. Valeu, pra você também. Camila, tá por aí? Só agradecer, Emerson. Top, ó. Beleza, Rê. Boa noite, querido. Obrigada. A gente se fala no Zap. Beleza, Amanhã. Rê. Até amanhã. Beleza, um beijão, viu? Até logo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Cami. Até logo, viu? Tranquilo, tranquilo, amigo. Vou encerrar aqui a gravação.